mais uma vez, o mundo só fala em um caso de racismo para com Vinícius Júnior. E mais uma vez a gente se depara com declarações imbecis e com pessoas importantes se pronunciando num tema que é tão sério, porque racismo é crime. E principalmente do que vem da Europa, nos assusta muito aqui no Brasil. Alguns comportamentos de colegas jornalistas que, de certa forma, culpam o Vinícius Júnior por comemorar um gol, por, segundo eles, provocar e por aí merecer ser chamado de macaco. Então nós vamos dizer que a culpa é da vítima. Porque a gente vive num país que muitas vezes uma mulher que é assediada, a culpa é a roupa que ela está usando. E isso é completamente errado. Então não venham com esse papo de que o Vini provocou, que o Vini dançou na bandeirinha, porque quando o Roger Milá dançou na Copa do Mundo na bandeirinha era festa. Se dança na bandeirinha na Copa do Mundo é festa, se é na Champions League é desrespeito? Que ainda vem um árbitro e dá um amarelo no Vinícius Júnior, mas o bandido que chama ele de macaco fica dentro do campo. Então tá tudo errado. E até quando? Sabe por quê? Porque o árbitro tem um sinal, foi muito bonito, né? Na hora que o Vini denunciou, falando que o bobão, para não citar outra palavra, do Prestiani, jogador argentino do Benfica, o árbitro faz o sinal de a denúncia de racismo e nada acontece. Para você que está na live comigo, vem pro YouTube, tô mostrando aqui agora. 2 fotos, Roger Milá, na Copa de 94, dançando na bandeirinha, festa. Vini Júnior, dançando na bandeirinha, desrespeito? E aí ser chamado de macaco? Até quando nós vamos relativizar? Até quando no nosso país não vai ter uma voz uníssona contra crimes e desigualdade? Então parem de surfar a onda por causa de clique em cima do Vinícius Júnior e se posicionem contra esse crime que se chama racismo. E agora, eu e Adroaldo acabamos de ver uma declaração de Thierry Henry, que foi perfeito. Vamos ver o quão homem é esse Prestiani, para falar o que ele falou, porque se ele tem que tampar a boca para falar, coisa boa ele não tá falando. Então, se ele chama o Vinícius Júnior de macaco e o Mbappé ouviu tudo e falou que foram 5 vezes, vamos ver o quão homem ele vai ser para pedir desculpa e o quão clube o Benfica vai ser para punir. Porque fica muito bonitinho nas redes. Somos todos Vini Júnior, punhozinho cerrado preto ali, ó. Isso é lindo. Mas para quem sofre ofensa, dói demais. E não relativizem vocês brancos, porque não é nosso lugar de fala nisso. Raramente você vê alguém branquelo e ficar com isso. Então não relativizem isso. Isso é muito sério. Então enquanto nós, imprensa, formadores de opinião, a gente não tratar como crime, vai continuar essa banalização e caça-clique de gente que até gosta para surfar onda em cima do que acontece com o Vini Júnior. Covardes. Covarde, Prestiani. Covardes, torcedores do Benfica, que vão achincalhar o Vini porque ele comemorou. Covardes. Como a Espanha foi muito tempo, covarde. Como foi o Real Madrid em certo tempo, como foi a Liga Espanhola, covardes. De não tocarem na ferida e de resolverem e de punir. É muito bonitinho falar apoio pro Vini, mas nada acontece. Luciano Dias, ele tomou um cartão amarelo e o jogador que chamou ele de macaco, porque ele falou, o Mbappé falou, outros jogadores, ele tampou a boca ali, ele ficou em campo, Lu. Bom dia, se é pra dar um bom dia. Ah, Léo, é difícil, né? Bom dia. A gente fala que o futebol é uma bolha, mas é, ao mesmo tempo, um reflexo da sociedade. A gente verifica no dia a dia. Eu trabalho na Band, faço muitas matérias sobre esse tema, Léo, e é um tema muito complicado. Sabe o que acontece? Não tem punição. Infelizmente, para o criminoso, não existe punição. O racismo é um crime, a gente vê toda hora na nossa sociedade, e o futebol, como ele é uma consequência, um reflexo da sociedade, isso também vai para o campo e ganha uma grande repercussão. O Vinícius Júnior é um embaixador desse tema. Muita gente fica contra porque ele estica a corda e tem que esticar a corda mesmo, porque ele sabe o que passa. Você tocou num assunto muito interessante. A gente não tem poder de fala, a gente não sabe o que é o sofrimento dessas pessoas
que sofrem o preconceito na sociedade e o Vini Júnior vem sofrendo com isso todas as vezes. E os adversários sabem como ele fica nervoso com a situação e com toda a razão, os adversários tentam provocar. Mas, Léo, eu volto a tocar nessa tecla. Enquanto a gente não vê punições exemplares, não estou falando só no futebol, estou falando na sociedade. Exato. De uma forma geral, esses crimes vão continuar acontecendo. Aqui no nosso quintal, na América do Sul, na Libertadores, a gente percebe isso toda hora. E numa tranquilidade e punições não acontecem. Há notas de repúdio, notas falando que é contrário ao racismo, mensagens contra o racismo. Isso é interessante também. Obrigado por isso. Só que, Léo, tem que haver punição. Enquanto não tiver punição, esses crimes vão continuar acontecendo. E Vini Júnior, continue bailando. Enquanto você baila, outros apelam. E uma coisa importante, viu, Mabi? Vou pedir para a Mabi contextualizar tudo o que aconteceu ontem, mas tão importante quanto. O Tchouaméni, que é volante do Real Madrid, saindo do campo, foi perguntado o que você ouviu, o que falou, e ele disse que o Prestiani falou para ele que não tinha chamado o Vinícius Júnior de macaco, que tinha feito, era outra coisa que eu não vou citar aqui, que era homofobia. Ou seja, o Prestiani tá de parabéns. Quando não é racismo, é homofobia. Que dureza, hein? Explica para todo mundo, se alguém aí não abriu a internet hoje no mundo do futebol, não viu o que aconteceu, Mabi explica tudo. Bom dia, Mabi. Bom dia, Léo. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Uma pena, né, a gente voltar a falar disso, ainda mais relacionado ao Vini Júnior em um ano de Copa, mas para quem não assistiu, para quem não viu, não tem problema. A gente traz bem rapidinho para vocês. Ontem teve Real Madrid e Benfica pela Champions. Real venceu por 1-0 no segundo tempo, inicinho do segundo tempo. Vini Júnior fez um golaço ali pelo lado esquerdo do campo de ataque e na hora do gol, né, na comemoração, na bandeirinha, ele foi dançar, ele foi comemorar, como é normal, né? Acho que os jogadores comemoram quando fazem os seus gols. E na bandeirinha ele parou em frente e dançou. Ele nem encostou na bandeirinha do Benfica e depois desse gol, dessa comemoração, a torcida achou muito ruim, obviamente, pelo gol dele e acharam que a comemoração foi desrespeitosa. E os jogadores do Benfica também ficaram incomodados com essa comemoração, como se ele tivesse ofendido, como se ele tivesse matado alguém. Logo em seguida dessa comemoração, passado algum tempo, a gente consegue ver, a gente pode, acho que não sei se a gente tem essa imagem do Prestiani, que ele coloca ele pega a gola da camisa e tampa, coloca na boca. Pra falar palavras pro Vini Júnior. Talvez ele foi elogiar o Vini Júnior, né? E ele claro. tampou a boca. Ele tava gripado. Ele tava gripado. Tava É como se a pessoa tivesse resfriada e tampa, né? E aí o Prestiani tampou a boca, falou alguma coisa, logo em seguida o Vini Júnior foi até o árbitro para denunciar, né, uma ofensa de racismo, que é um crime que o Prestiani tinha feito contra ele, e aí o árbitro, como você bem mostrou, Léo, acionou esse protocolo antirracista. O jogo ficou parado por cerca de uns 10 minutos, mas teve continuidade, e o Vini Júnior levou um cartão amarelo pela comemoração dele, mas o próprio criminoso não recebeu nada. Então o crime compensa, né, Léo? Não no Brasil, mas no mundo o crime está compensando.